Olá, seja muito bem-vindo! Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio da segunda temporada do Conversa Segura. Nosso podcast é um espaço para você que deseja estar sempre atualizado no que há de melhor em ações, gestão e tecnologia para a CIPAT. Eu sou a Alê. E eu sou o Pedro. Todo esse conteúdo é produzido pela Wix, o sistema completo de gestão e execução de CIPAT, feito para impulsionar a cultura de saúde e segurança na sua empresa. Se você também carrega a missão de impulsionar essa cultura por aí, não deixe de nos acompanhar também no Instagram, no YouTube, no blog, no Spotify. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Hoje vamos falar sobre algo muito prático, né? Que é como você pode aplicar ferramentas e tecnologias mesmo na prática para impulsionar e facilitar até a sua CIPAT. É verdade, Pedro. Quem deseja colher mais resultados e ganhar mais praticidade e tempo precisa se atualizar sobre o que já existe no mercado. E já tem muitas opções. E para nos ajudar a entender sobre esse assunto, né, conforme spoiler dado no primeiro episódio, temos aqui Leonardo Trivelato. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. E para quem não viu, lá no primeiro episódio, o Léo já contou várias coisas sobre a história da CIPAT, o que já tem disponível hoje no mercado. E pra gente continuar essa conversa, a gente teve que trazer o Léo de volta. Léo, obrigado por topar mais uma vez esse convite. E se você também não assistiu o primeiro episódio da temporada, volta lá. Assiste que tá imperdível. E a gente fez uma apresentação de respeito sobre o Léo. Então, se você ainda não sabe com quem a gente tá falando, pode correr lá. Exatamente. Então, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui. E vamos para mais um podcast. Exatamente. Então, vamos lá. No primeiro episódio, inclusive, da temporada, a gente falou de várias inovações, ideias, práticas. Hoje a gente vai focar mesmo em ferramentas práticas, né? Como tangibilizar toda a teoria que a gente conversou. Exatamente, como aplicar, né, na prática ali, realmente. Daí, assim... Pra gente começar, qual que é assim, a ferramenta que você acha que assim, se a pessoa pudesse aplicar uma ferramenta de tecnologia na CIPAT dela, qual que seria essa, assim, pra pessoa começar e ter um impacto relevante, significativo na cultura de segurança e dar super certo a CIPAT ou ter menos esforço? Cara, é difícil falar de uma, mas assim, o que é fundamental que a tecnologia ajuda é captar todas as ações que estão acontecendo na CIPAT. De adesão, de participação, de testes, de satisfação, captar isso tudo em um só sistema, em um só lugar, para que esses dados virem informação. Né? Porque você só consegue ter informação para gerenciar se você consegue captar uma riqueza de dados suficiente para gerar informação. Então, o principal é isso, é ter uma plataforma única para captar essa enormidade de dados de forma que com essa quantidade de dados, você consiga extrair uma informação capaz de te ajudar a gerenciar melhor a sua CIPAT. Que exemplos de informação prática assim, que você aplica na gestão da CIPAT transforma, assim, que você sugere para todo mundo utilizar, por exemplo? Cara, do início, começar da parte da etapa de implantação da CIPAT, onde mora uma dificuldade enorme das pessoas que gerenciam a CIPAT no que diz respeito ao envolvimento da liderança, a sensibilização da liderança para apoiar a campanha que está vindo. Então, uma informação fundamental que tem ajudado muito as empresas é a porcentagem de adesão voluntária da empresa estratificada por setor, por liderança. É com essa informação que você consegue, de fato, chegar para o líder e falar, olha, a CIPAT vai começar, a gente precisa da maioria da empresa participando, é fundamental o seu apoio para a gente atingir essa meta. Olha aqui como que está o seu setor nesse gráfico. A gente precisa atingir pelo menos 60% da empresa. Olha aqui, você ainda está com 20%, me ajuda nesse objetivo. Então, quando você tem essa informação numérica, esse indicador, você consegue ter essa conversa efetiva. Porque o que acontece normalmente, vamos dizer assim, em muitos casos, o que acontece? Poxa, me apoia aí. Eu estou apoiando. E não tem como... Você falar que não está suficiente. Não tem como. Você não tem essa informação. Olha aqui, eu já falei. O Zezinho estava lá. Às vezes nem falou. Às vezes falou pouco. Você não tem uma meta, um número para... Até para comparar com outros setores, com outras unidades. Exatamente. E como é que você consegue saber porcentagem de adesão por liderança?
sem ser no papel, com papel. Né? Seria atrasado. Não, impossível. Se fosse atrasado, possível, seria atrasado. Sendo que você precisa criar a atmosfera de motivação e de empolgação para participar antes da CIPAT começar. Se você deixa isso para criar só na segunda-feira, até pegar fogo, já passaram-se ali. E é uma semana, é um tiro curto. O negócio já tem que começar tem que tomar decisão acelerado, já tem que começar quente. E você precisa disso antes. E você precisa disso dividindo a responsabilidade com líderes locais. Então, a porcentagem de adesão, algo que te dê esse número, é fundamental. E agora, vamos tentar abrir o seu baú de tesouro, assim, de tudo que já tem na sua cabeça, que você vê que está funcionando em tantas empresas que você tem acesso, contato. A gente está falando de dados, está falando de relatório, a gente falou da importância dessa evolução, principalmente lá no nosso primeiro episódio. Mas se você pudesse elencar, assim, 5 ferramentas práticas mesmo, beleza, o que vai gerar esse dado? Como que a pessoa consegue facilitar? Quais são as ferramentas que já existem, tecnologicamente falando, para a pessoa já aplicar? Como que então vai fazer esse check-in? Como que vai pegar esse relatório? Quais são as ferramentas que esse gestor já pode ter acesso hoje em dia? Se você puder listar 5. Bom, então, dentro dessa história de controlar a porcentagem de adesão por liderança, uma ferramenta é as pessoas conseguirem dar o ok, o sim, dar o primeiro passo na CIPAT, sem nenhum trabalho de preenchimento, e que isso automaticamente já te gera esses indicadores. Um outro recurso que você já antecipou aí, ele é fundamental, ele representa o elo entre os dois mundos, na verdade, quando você pode gamificar tudo, que é o check-in da ação presencial. É você poder, por meio de um QR Code ou de uma plataforma tipo estação de votação, quando a gente vai votar, né? Uma urna, mas eletrônica, você conseguir eliminar o papel dessa etapa de estou aqui, vim aqui e participei, para que tudo seja computado sem papel e que você possa gamificar tudo, uma vez que Então, praticamente falando, a pessoa tá ali, tem uma palestra, tem um teatro, beleza, cheguei aqui. Então, eu não preciso mais assinar, não tem essa necessidade. Eu consigo fazer isso de uma forma digital e isso já vai direto para o gestor. Isso já vai direto para o gestor e transcende a pura e simples lista de presença. Porque pensando em tirar o peso da ação como único responsável para o sucesso da CIPAT e pensando em estrutura, uma gamificação legal é que tudo vale ponto. É que tudo vale ponto e a premiação é casado com tudo que você faz na CIPAT. Então, esse check-in já gerando a pontuação automática para essa pessoa lá no acesso dela individual, já trazendo um incentivo de melhoria no ranking, de melhoria de pontuação e já casado com conectadas com todas as outras ações. Uma vez que ela vai fazer o check-in no presencial e dar o feedback do que ela achou e vai provar o aprendizado dela no digital. Vai ter os testes ali que ela precisa responder para poder entrar na estrutura ali de premiação da CIPAT. Então, esse check-in é como se fosse o reboque ali que une dois veículos, né? É o elo mesmo, é a corrente que, poxa, agora eu consigo fazer com que tudo fique conectado em um só lugar. Um outro recurso, instrumento tecnológico que é revolucionário, não vou dizer nem evolução, é revolução mesmo de como as pessoas vão participar de CIPAT, é você poder formar equipes que vão te acompanhar pela CIPAT inteira, e não só naquele dia, naquele ambiente físico. Então, com a tecnologia, você pode convidar pessoas que você tem intimidade e proximidade dentro da sua empresa para participar da CIPAT junto com você. E juntos, no seu time, vocês tentarem ir o mais longe possível. Motiva o outro a conquistar mais pontos, ir mais à frente. E aí você controlar essa pontuação de todos, para que elas se somem, para que isso gere um ranking, e para que a equipe tenha um nome, uma foto. E dessa forma você cria vários núcleos de engajamento entre as pessoas, que é isso que vai engajar os líderes e os colegas, ao longo de todos os dias da CIPAT. E não só um dia da CIPAT, onde você promove uma gincana de equipes no ambiente físico. Ali aconteceu, morreu. A gente quer aquilo na CIPAT inteira. Aquilo não é legal um dia? Imagina todos. Aí um colega fala, você não fez ainda, você não foi ainda. Meu Deus, é nosso time. Uma pessoa engajada consegue facilmente engajar outras 6. Facilmente.
Quem sabe 10, 15. Que às Eu vezes falam jamais que são aceitaria Exatamente. perder. Jamais. É. E você com esse perfil, alguém talvez que não tá tão empolgado, vamos Você lá. puxa. Então você... É tudo questão de criar esse ambiente e dividir a responsabilidade do engajamento com líderes locais, seja o líder hierárquico, seja os líderes natos, engajados, como você, no seu exemplo, né, de que jamais aceitaria perder, você viraria uma líder de equipe, provavelmente colocaria um nome e chamaria as pessoas para participar. E essa formatação só é possível com a tecnologia te ajudando. Você não vai fazer isso... Como que vai compilar os dados de cada pessoa, juntar isso por equipe? Como que um vai saber que existe outra equipe, como que tá... Daria pra fazer na mão se fosse, sei lá, 20 funcionários. Dá pra fazer na mão quando é um dia, Isso. todo mundo, um dia, fisicamente no mesmo lugar. Aí você promove uma brincadeira de que naquele dia a CIPAT não é só aquele dia e não é só aquela ação. É né? verdade. Então, esse é um outro... Uma ferramenta. Essa é uma outra ferramenta que aí você cria um ambiente com vários campeões da causa, vamos dizer assim, né? Não é só o presidente da CIPA e o profissional de segurança do trabalho buscando apoio. Bom, interessante que só nessas ferramentas que você já pautou até agora, já mostra que com tecnologia você já consegue envolver melhor a liderança, você consegue envolver melhor os colegas, né? Economiza tempo. Exatamente, porque, poxa, o técnico, o engenheiro, o segurança do trabalho, o membro da CIPA também, poxa, às vezes ele se sente sozinho. Poxa, eu preciso de mais 20 pessoas me ajudando aqui. Caramba, se ele usa essas ferramentas, ele consegue as lideranças, ele consegue essas pessoas super competitivas na empresa puxando outras, né? Sem expor ninguém, porque o negócio de equipe, o negócio da competição individual é o seguinte, você desanimou, ninguém vai te puxar, né? E não é todo mundo tem condição de ganhar uma competição, então... Poxa, isso daria um podcast inteiro pra gente falar sobre... De equipe, motivação de pares. De competição, Porque uma distorção... Putz, vai desviar o assunto, mas... Não tem problema. Fica à vontade, a gente volta, né? Depois a gente corta. Porque, poxa, como o pessoal da competição é o mais barulhento, parece que você fez a competição, resolveu o engajamento da CIPAT. Quando, na verdade, você tá engajando 30%, 20%, só aquela turma... competidor e que tem condição de ganhar. Como eles são mais barulhentos, você acha que aquilo tá... O resto tá calado. Você acha que... Mas não é. Então, a competição de equipe consegue trazer todo mundo, assim, 100% da empresa, porque vai estar todo mundo querendo. E aumenta o volume do evento, né? As pessoas vão escutar falar sobre isso. Vai ter o líder, vai ter o pessoal ali super engajado. Aí dentro disso o céu é o limite, né? Você pode promover gincanas de melhor foto de equipe, melhor... foto mais criativa, para realmente gerar uma interação muito forte. Que já vem do presencial, esse tipo de disputa. Físico, é né? como realmente trazendo uma disputa que já é característica para um ambiente que é bem mais fácil, faz muito mais sentido. Mais fácil e disseminador, né? As pessoas vão conseguir ter acesso a essa inspiração mútua aí de uma forma muito mais massiva. Ô, Léo, você tá falando tudo isso, assim, às vezes parece que é um sonho, assim. Isso é uma previsão da CIPAT para o futuro? Ou se a pessoa quiser aplicar tudo isso, isso já existe? A pessoa tem como já aplicar esse ano, se ela quiser? Isso já existe, né? Isso tem como aplicar e já é aplicado em outros contextos, né? Um setor irmão da saúde e segurança é o setor de bem-estar, de promoção de bem-estar. Os programas mais efetivos do mundo, as soluções mais efetivas do mundo para promover bem-estar dentro de uma empresa capaz de mudar o hábito das pessoas ali mesmo, é quando cria-se um programa de competição em equipes, para justamente criar esse apoio entre os pares e pessoas iguais que vão ter intimidade. Vamos lá, vamos para frente, olha só, você consegue. Inclusive, isso já existia há mais de 10 anos. Inclusive, você já trabalhava com isso há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, na maior solução do mundo aí de bem-estar, que inspirou outras que vieram depois, justamente com essa estratégia que era consagrada. Poxa, por que não a CIPAT não usufruir do que há de melhor e mais efetivo, comprovadamente em outros, né, em outros setores, em outras indústrias, né, e trazer isso. E a própria pessoal, como a gente estava comentando agora, a própria CIPAT já respira isso, só que refém de ser feito em um dia e num ambiente físico. Então, a ideia é pegar essa estratégia e, com a tecnologia, conseguir fazer com que isso seja
Você foi falando Todos os de check-in, eu fiquei pensando, gente, é mesmo, né? Antes, sei lá, você vai viajar de avião. Todo mundo tinha que chegar mais Papelzinho, cedo, né? fazer o check-in presencialmente. Presencialmente. Quanto tempo isso gastava? Exato. Qual o trabalho? Imagina o trabalho. Se a gente verdade. for transportar esse pensamento para dentro da lógica da CIPAT, a gente consegue enxergar o tanto que não faz sentido mesmo as pessoas quererem colher assinatura de papel para depois contabilizar isso, transcrevendo para uma planilha. O mundo já é diferente, Já né? é O mundo já não tá totalmente, nessa é mesma esfera, assim. Tablet, não precisa ter um totem na empresa. Tablet hoje é barato, as pessoas têm. Dá É até pra alugar, né, se acessível, quiser dá pagar pra alugar, mais. é acessível. Então imagina que ao invés do papel com a caneta, você tem tablets numa tela para a pessoa fazer o check-in. Só que isso está conversando com a CIPAT toda. Ela quer estar lá porque ela vai fazer o check-in, vai ganhar ponto. Isso vai somar quando o colega de equipe, colega esse que está pedindo para ele ir lá, porque a equipe precisa. E o gestor já recebe isso, já consegue automático, filtrar, já... filtra, já vê se tem algum setor que não foi, não teve apoio ao líder. Já toma decisão, Já toma decisão. Poxa, a gente precisa botar uma carga de energia maior naquele setor que parece que não está tendo muita participação. O que será que está acontecendo? Como que eu posso... Deixa eu conversar com Deixa eu conversar, deixa eu ver se tem alguma coisa para melhorar para esse setor participar. E aí... Me fazendo até pensar agora que a gente introduziu errado o episódio. Acho que a gente... Porque a gente tava falando de inovação e, na verdade... Nada disso é realmente novo no mundo, Não, né? o Tudo mundo- isso tem O mais de mundo da 10 anos CIPAT no mínimo. seria, né? Mas no mundo da CIPAT é engraçado, Isso, né? engraçado. Ter passado tanto tempo e ainda na CIPAT não ter Não, pegado, tudo, né? gente. Ah, Um é. aplicativo para um aplicativo de pedir comida, por exemplo. Vê se hoje em dia a gente ainda precisa pegar o telefone, ligar, conversar. Não, tudo meio que já mistura o digital com o físico. Eu vou comer a comida física, mas eu vou usar o meu celular para eu conseguir fazer o pedido. Isso aí. Eu vou entrar dentro de um carro de transporte, mas eu consigo entrar no meu celular e pedir esse carro por ele e o mundo vai se misturando. É o físico com o digital o tempo inteiro na nossa vida. Por que é que na CIPAT isso ainda é considerado como inovação, né? Você falou muito verdade. bem. Porque nasceu em 2020, né? Essa possibilidade. Aham. Então, a gente está nos primeiros anos, de fato, onde essa porta se abriu para essas possibilidades. Né? Então, é por isso que é tudo muito inovador e muito novo para o mundo da CIPAT. Uhum. Mas, de forma muito acelerada, a gente vai chegar lá. E você, Léo, você conversa com muita gente que faz CIPAT, empresa grande, empresa pequena, de diversos setores, diversos nichos, diversos perfis de empresa mesmo, que está começando agora, que já tem muito tempo de história. O que você pode contar pra gente? Eu queria que você conseguisse trazer de todo mundo que você conversa histórias em que essas ferramentas conseguiram mudar a trajetória das CIPATs, tanto ou de resultado ou de facilidade para a pessoa que está organizando. Tenta contar pra gente, assim, realmente, assim, as histórias do que você vê de transformação através da tecnologia. Tem histórias com vários enredos. Uma história que repetidamente a gente escuta é as pessoas se surpreendendo justamente com o nível de participação no digital. Nossa, fiquei surpreso, as pessoas participaram mesmo e eu tive pouco trabalho. Então, são vários casos de organizadores de CIPAT que se surpreendem com índices maiores de participação no online voluntário Do que eles estavam esperando. do que eles estavam esperando e do que eles estão acostumados a fazer no formato mais tradicional. E isso com muito menos trabalho, porque além dele não conseguir tanto resultado, tanto engajamento no formato tradicional, ele ainda rala pra caramba. É logística, problema. Aí é um palestrante que não decoração. vai. E os imprevistos, né? Que acontece também. Né? Mesmo se é tudo bonitinho, ainda dá um trabalho Nossa. danado. E quando não é, ainda tem, né, todo a dor de cabeça ali de apagar incêndio para quê? Para 20, 30, 50% das pessoas lá, e mesmo assim sem saber se elas estão lá mesmo, né? Uhum. Então, assim, elas justamente se surpreendendo dessa alta participação no digital com muito menos esforço e muito menos esforço de relatório final para poder comprovar para a auditoria E para mostrar que teve a Teve palestra esse sobre o uso de EPI Isso, o e que as aconteceu pessoas acertaram 90% no quiz. no quiz, isso. Então, essas são histórias que a gente repetidamente escuta. E outras histórias que, particularmente, eu gosto muito de ouvir é a de conseguir fazer uma CIPAT que atinja a empresa inteira. Parece, às vezes, que o pessoal do terceiro turno nem é funcionário da empresa. Eles não recebem
a mesma CIPAT, ou pessoas de filiais. Poxa, você vai fazer uma CIPAT para todos os seus funcionários. Equipes de venda. Equipes de venda. A segurança não é mais importante só para quem trabalha na matriz e no... Não. É para tudo. Só que como que você vai fazer isso sem a tecnologia? Como que eu vou fazer a mesma intervenção, mesmo conteúdo, garantir o padrão repetidamente para 5 unidades. 5 unidades que trabalham à noite. Eu vou ter um fornecedor que vai lá fazer a mesma coisa 24 horas por dia em várias cidades? É impossível. E aí, normalmente, isso é negligenciado. Não? Eu falo normalmente, assim, em muitos casos, né? Isso é negligenciado porque não tem como. Então, preferem nem pensar que isso existe. Às vezes não é nem culpa do organizador. Realmente é um problema logístico. Que às vezes não conhece essas soluções. Não, mas aí a gente faz alguma coisa ali, mas aqui o principal, poxa, a empresa, segurança é importante para todo mundo, né? Você tem que pensar em atender, não vai atender de forma 100% igual se tiver coisa presencial, mas pelo menos ou em ambientes também complexos, né? Por exemplo, hospitais e varejo. Hospitais e varejo, exatamente. Não é todo mundo que pode parar ao mesmo tempo. Para aí, sai daí do TI rapidinho. Para assistir a palestra. É meio complicado. Ou a loja, os vendedores, vamos lá, deixa o caixa aí por 5 minutinhos. Exato. Não dá. E aí quem vai sofrendo é o próprio projeto. E aí entra um ciclo negativo de orçamento, de apoio das empresas também. Você faz uma CIPAT, ela não tem adesão, você não consegue justificar orçamento. Porque aí também não muda a baixa cultura. Orçamento, você não consegue fazer um negócio legal, ela vai baixo. Então vai um ciclo de falta de orçamento eterno. É verdade. Porque você não consegue provar resultado com o orçamento que te dão, você não consegue nem gastar para fazer isso de uma forma que você prove que deu o resultado numa empresa, né, com... Verdade. Como é que a pessoa quebra esse ciclo, assim? Vamos supor, porque você já deve ter conversado, deve conversar semanalmente com pessoas que estão nesse ciclo e estão lá requebrando até o chão, eles e caindo. Como é que dá a volta por cima? Ela consegue justificando o retorno daquele investimento gasto. Que essa CIPAT que eu estou pedindo apoio para realizar, ela vai impactar a cultura de segurança da minha empresa. Como? Ela vai ter apoio da liderança, apoio esse que vai gerar adesão voluntária. Obrigatória a gente consegue 100% em qualquer lugar do mundo. Voluntária da maioria das pessoas. Cultura não é como age e pensa um coletivo? Então, a minha CIPAT conseguiu ter o apoio da liderança, a sensibilização da liderança, para provocar a adesão voluntária da maioria das pessoas que participaram da maioria das atividades, com aprendizado, com inspiração mútua, e tudo isso num cenário, num ambiente de satisfação, que elas vão participar de novo. Se a gente falar CIPAT ano que vem, dentro dessa mesma estratégia, elas vão querer participar. Elas estarão esperando pela CIPAT. Então, não aí vale o investimento. Poxa, eu vou fazer isso que a minha empresa vai vestir a camisa e o pessoal vai se envolver e vai aprender e vai entender a valorização da segurança. Então, essa lógica leva até um argumento que a pessoa que organiza a CIPAT pode levar para o gestor. Às vezes, a gente tem que parar para pensar que, para conversar com o gestor, é importante levar esse tanto de argumento do que simplesmente falar... É o que tá bombando, a CIPAT digital é o que tem que fazer, porque é o que tá em alta, é a moda. Não é por isso, é tudo isso que tem por trás. Exato, porque você tem, teoricamente, 2 formas de fazer a CIPAT que você pode enxergar. Uma forma é para cumprir norma. Para cumprir norma, você pode gastar R$0. Você não precisa gastar nenhum real. E você tem a CIPAT para impactar a cultura. Que aí tem orçamentos variados, mas não precisa ser só o orçamentão carão para poder fazer ações pirotécnicas em todas as unidades do Brasil. Você não vai chegar, se depender desse orçamento para uma CIPAT ser efetiva, aí realmente, num mundo cada vez mais competitivo, pressão econômica para maior lucratividade. Aonde que se corta custo ou tem pressão de custo numa empresa é em benefícios, é em programas dessa natureza. Então, não dá para ser refém de orçamentos altos. Você tem que ter um orçamento viável para fazer um negócio que realmente, por número e visivelmente, gere resultado. E ao mesmo tempo, poxa, se você, por exemplo, fez uma CIPAT, vamos supor que você tinha muito caso de assédio, que acontece muito, né?
e tal, em várias empresas, infelizmente. Aí você fez a CIPAT, 90% das pessoas participaram, assistiram o vídeo, entenderam que, né, algumas frases péssimas, assim, sei lá, é bom você agilizar isso aí, porque a fila do mercado de trabalho tá grande. Por exemplo, dando esses exemplos realmente no conteúdo, a pessoa depois faz um quiz, acerta 90%, depois mostra lá a atividade, o canal de denúncia, tudo certinho. Qual que é a chance daquele líder, que porventura fala umas bobagens dessa, né? Chegar no outro dia e falar, pô, uma coisa dessa por si só já muda um ponteiro ali no RH, no jurídico, que vê, pô, economizamos R$1 milhão em processos de assédio. Pronto. Uma vez que tem isso, os caras nunca mais vão cortar esse orçamento, né? Exato, isso no âmbito, né, do ambiente aí para promover atitudes positivas e no próprio feedback dos usuários, assim, das pessoas que participam de uma CIPAT efetiva, valorizando o quanto que aquela empresa pensa na segurança dela e o quanto que a empresa valoriza o funcionário. É uma bandeira, gente, de, poxa, eu te valorizo, eu quero o seu bem, eu quero cuidar de você, fica bem. Aqui dentro nós vamos fazer de tudo para garantir a sua saúde, a sua segurança e a sua produtividade. É bom para todo mundo. A CIPAT, ela deve ser essa bandeira. Quando, inclusive, a empresa não valoriza a CIPAT e faz para cumprir norma, ela passa a ter uma mensagem oposto do que, poxa, aqui... Né? Então, a ideia de quebrar esse ciclo é mostrar... tá dentro também de uma realidade da empresa. Você não vai chegar, eu preciso fazer uma CIPAT que impacte a cultura de segurança. Me dá R$100 mil. Não dá, tem que ser casado também, né, para a realidade do universo, né? De cada tamanho, tem que ser compatível com o tamanho contexto. Com o contexto de cada empresa, tem que ser compatível. E tem que gerar resultados, tem que ter um resultado nítido, que é fácil de descrever e traduzir. E ele realmente faz sentido, não é? Como geralmente esse resultado ele é explicado, ele é transmitido? Como que você sugere nesse sentido? Assim? Como é normal de se fazer em qualquer projeto corporativo, com seus indicadores, né? Então, os principais indicadores são a porcentagem de adesão voluntária. Você tem que ter a maioria da empresa, ou mirar a maioria. É uma jornada. Às vezes você não conseguiu hoje, mas vai evoluindo ao longo do tempo. Então, é você ter a maioria da empresa dando sim para a CIPAT de forma voluntária. A maioria das pessoas participando da maioria das atividades. Não é só dando ok e ganhando um prêmio. Dando ok e participando ao longo dos 5 dias da semana de forma intensa. E participando com aprendizado. Elas aprenderam, olha aqui, as notas que elas tiraram. E com conteúdos gerados por eles próprios, dizendo e fomentando as atitudes, né, seguras e saudáveis e positivas. E, ao final disso tudo, elogios. E o NPS para o conteúdo e para a experiência com as notas máximas, que te dá segurança para o ano que vem, que é uma outra dor de cabeça enorme para quem organiza a CIPAT. Ano que vem você não precisa sentar, igual nós estamos aqui, e fazer aquela fatídica pergunta. O que nós vamos fazer de genial e de incrível esse ano, do zero, porque o que a gente fez ano passado já não serve mais. Já não serve mais, o pessoal vai achar repetido. Né? Se for, né, muito... aí você consegue, dentro dessa possibilidade, ter um projeto... a longo prazo mesmo. Duradouro ao longo dos anos, que você vai otimizando. Otimizando, e com maior tranquilidade e flexibilidade para quem vai organizar, de poder mexer nas peças, sabendo onde que elas vão impactar. Com foco em reduzir realmente incidentes e atingir objetivos estratégicos de negócio. Conteúdos diferentes para setores diferentes. Isso. Pô, tal pessoa é do escritório. É ergonomia, que tá dando muito problema. Trabalhar sentado no computador. Aí a pessoa da fábrica não faz sentido. Tem que tem que ver um conteúdo sobre o uso de EPI, por exemplo. Trazer temas relevantes, as pessoas também construírem a CIPAT junto com quem está oferecendo. Essa pode ser, inclusive, uma ferramenta que a gente não citou no começo, né? Também, que é essa escolha, essa personalização do conteúdo. Colocar o funcionário no centro do que você está criando. É mudar, inverter a lógica. Eu não estou criando para a minha empresa. Eu estou criando pro meu funcionário. A CIPAT, ela deve ser criada. Programas de bem-estar, programas de saúde e segurança, que visa
motivar as pessoas a agir de um determinado modo ou mudar um determinado hábito, eles devem ser feitos para a pessoa, com ela no centro. Que horas que ela quer participar? Com qual aparelho? Com qual horário? Com quem? O que faz sentido para ela escutar? Com qual conteúdo? É botar ela de fato no centro, para respeitar os anseios e as necessidades e o contexto de cada um. Eu gosto de trazer essa percepção para quando a gente está na posição de ser o ouvinte, né? A comunicação, ela faz sentido quando aquele assunto nos interessa. Não adianta eu querer sentar aqui. Eu não gosto de falar de futebol. Se eu tivesse sentada nessa mesa... Vamos falar do América. Então, pois é. Se vocês ficarem falando de futebol, de time de futebol de América aqui, automaticamente eu ia o quê? Procurar outra coisa para fazer, eu ia ficar calada, eu ia começar a pensar na minha vida, no almoço que eu tenho que fazer. E só o assunto ruim é um formato que você não quer. Às vezes você não quer estar parado 1 hora falando sobre isso. Às vezes você quer falar sobre aquilo, até aceita, mas sim, então pense num funcionário que não trabalha sentado numa cadeira, mas ele tem que escutar uma palestra porque a outra metade da empresa trabalha sentada na cadeira e aí o conteúdo faz sentido. Inverter essa lógica é muito importante, porque quando a gente pensa que a gente precisa falar de uma coisa e aquela coisa é importante porque a gente acha que muito provavelmente quem está ouvindo não vai ter o menor interesse e isso inverte totalmente a lógica da absorção de conteúdo. Não faz sentido. Não faz sentido. Com um cenário tão diverso de hoje em dia, desculpa, com pessoas tão diversas, com realidades tão diversas, com idades dentro de uma empresa, né? É impossível você encontrar uma solução para qualquer que seja o programa, um formato para caber todo mundo. Essa lógica, essa estratégia, ela não vai funcionar. Vou fazer um programa aqui, um formato para caber todo mundo. Por exemplo, vou promover a saúde física aqui na minha empresa. Como que eu vou fazer isso? Já sei. Vou pagar academia para todo mundo. Eu não gosto de ir na academia. Como é que você vai promover a minha saúde me mandando para academia? Eu não gosto. Da pelada do final de semana. Eu não gosto, exato. Porque eu gosto de caminhar na rua. Eu gosto de outra coisa. Então, sempre que você bota um formato único para caber todo mundo, eu não vou abraçar todo mundo. Lidar com gente é difícil em todas as circunstâncias, né? E quando a gente consegue quebrar essa barreira de, então existe um caminho, existem ferramentas em que eu consigo comunicar do jeito certo com cada pessoa. Isso é como se tirasse um peso de um obstáculo e um peso da pessoa que tem que dar um jeito para fazer a CIPAT se encaixar na vida de todo mundo. E, na verdade, muito provavelmente ela não vai conseguir se ela encaixotar aquilo dentro de um mesmo formato para todo mundo. É impossível, é muita gente, muita diferença entre as pessoas. Não que você não tenha que ter na sua CIPAC, pelo contrário, um momento, você já agregou. Sim. Eu tiro dessa conversa nossa aqui que a tecnologia, ela já existe, ela já facilita a vida de todo mundo, seja na hora de resolver coisas de banco, na hora de pedir comida, na hora de pedir transporte, tudo. Ela já existe. Não adianta a gente fechar os olhos para achar que isso não tem que chegar na CIPAT. As pessoas já estão vivendo esse mundo, né? É como se a gente estivesse separando a CIPAT do real, do que está acontecendo, exato, né? É muito enraizado, né? As práticas de CIPAT de 78 a 2020, elas são as mesmas. As mesmas. Sim. Quantos anos dá isso? Quem é bom de matemática aí? O Pedro, eu não. 42 anos. E eu vou concordar, porque se tiver errado, cara, eu não vou ter percebido. 42 anos, minha idade. Mas aí, mas imagina só. Aí acaba que vira uma verdade, né? Tipo, não tem outro jeito. Não, isso aqui é assim. Sim. E aí o pessoal, o que é muito interessante é a importância desse trabalho, de gerar conteúdo, de falar e de trazer à tona. Como é um universo que as pessoas não são especializadas e treinadas para criar aquela CIPAT, ela não é formada em CIPAT, ela não teve esse curso de geração de conteúdo, de evento, de campanha, de andragogia. Sim. Exato. O que vai acontecendo com isso? Vai acontecendo a repetição, sem questionamento. A pessoa pergunta, como é que faz CIPAT? Ela, daquele jeito ali, ela simplesmente pega aquilo e executa. replica. Uma replicação
sem questionamento, sem atualização, porque é aquilo que se faz, é aquilo que funciona, é só assim que tem, porque há várias verdades, né? As pessoas não vão participar de forma voluntária, elas não vão usar o celular para participar de algo da empresa, elas vão ficar bravas de usar o celular próprio, elas não vão participar, elas não vão gostar, porque nunca foi questionado, nunca foi testado, agora já, né? Mas história é muito enraizado. São crenças limitantes. Crenças limitantes, exato. E a pessoa também gosta daquele conforto de saber que se ela faz daquele jeito, o fiscal da auditor vai aceitar. E vai dar eu não arrisquei também, não né? Não arrisquei, não vai dar errado. Então, na verdade, essa conversa que a gente está tendo é para quem quer promover a cultura e não para quem quer só cumprir tabela, né? Quem quer cumprir tabela, a sugestão é faz de graça, pô. Faz do jeito... Não tenha dor de cabeça. É verdade. Né? Sim. Se quiser fazer essa parte para cumprir norma, legal, é bom, sabe que é para isso, faça, mas evita prejuízo também, já que é para cumprir a norma, faça algumas coisas sem... O que fica ruim é o meio termo, é o mal feito, é os dois mal feitos. Né? Você nem cumpre a norma, você nem cumpre a norma com o mínimo de esforço, nem impacta a cultura, né? Nem impacta a cultura. Porque daí você acaba gerando gasto, mobiliza as pessoas e não dá o resultado. Dá nada. Cumpre a norma com custo excessivo. Exatamente. Aí vai o ciclo. Pô, mas aí ano que vem... Pensa se você é a dona da empresa, que precisa dar lucro. Aí chega lá seu funcionário e pede lá X reais para fazer a CIPAT. Aí... você tem que justificar aqueles X reais, mas não é para... Você é um empresário e talvez você não saiba por que foi criado e tudo mais. Mas não é só para cumprir a norma. Precisa disso tudo para cumprir a norma? Como é que você vai justificar? Não é para cumprir a norma. Essa parte foi criada para promover a cultura de segurança. Aí você tem que falar o que é cultura, como que mede o impacto numa cultura, como que você chega lá no final da linha e fala para o empresário que te dá... que está te patrocinando, te dando recurso, que aquele investimento valeu a pena para a empresa dele, que os funcionários mais seguros vão ficar mais satisfeitos com a marca empregadora, que eles vão ter menos acidentes, que teve uma injeção de ânimo, porque essa parte aconteceu num ambiente de empolgação, de atmosfera, de vamos lá, de interação, e que isso para a empresa foi um gasto, uma injeção de combustível para a atmosfera da empresa, para o engajamento e também para a segurança. Pedro, e como o Léo já participou do nosso primeiro episódio dessa temporada, se você não viu ainda, corre lá pra ver, a gente vai pular a parte das nossas perguntas ping-pong, porque ele já fez tudo que a gente precisava dessa última parte, ele já respondeu. Então, corre lá se você quer ver essa última parte com ele. E nós vamos aproveitar para agradecer a presença do Léo. Léo, foi muito legal. Certamente quem saiu daqui já sabe o que dá para mudar, o que dá para aplicar, que às vezes está achando que é só coisa do futuro, mas já tem agora disponível para mudar a CIPAT, deixá-la mais fácil, mais acessível. Então, muito obrigada por compartilhar toda essa experiência com a gente. Muito obrigado, né? Porque agora, acho que quem viu esse episódio já conseguiu enxergar, assim, falar, putz, realmente essas ferramentas aqui, isso aqui, e já ficou claro na vida delas a utilização prática. Da tecnologia. E como poupa o tempo e o esforço dela. Tipo assim, a pessoa que não usa isso realmente tem que ralar muito, muito mais. Então, muito obrigado. Acredito que nossos telespectadores também adoraram. Eu que super agradeço. Tomara que tenha servido de inspiração e motivação para as pessoas desafiarem o status quo, desafiarem o padrão. Poxa, será que eu consigo fazer algo diferente com mais resultado e menos esforço? Será que isso já existe? Será que isso, que é boas práticas em outros cenários, também existe para a CIPAT, acessível para mim? Essas perguntas que seria legal se todo mundo fizesse, se interessasse para poder... E quem chegou até o fim já entendeu que a resposta é que sim, né? Existe. E olha só, o nosso próximo episódio também está imperdível. Dá uma olhada que preparamos para você. Vamos lá, há 40 anos atrás, talvez não se falasse de diálogo de saúde ocupacional. Exemplo super básico aqui. Hoje a gente já está acostumado com ele. É uma obrigação. E, na verdade, ele não é só uma obrigação. E, por vezes, a depender do setor que eu estou, ele nem é obrigação nenhuma. Né? Mas, quando eu conecto isso a uma pequena prática, mostro para a minha força de trabalho que isso existe uma conexão, por exemplo, com o trabalho decente, que é o ponto que eu trouxe aqui, eu começo como formiguinha a mostrar para as pessoas que isso é diferente. Quando a empresa quer reforçar a sua marca e dizer, olha, aqui nós, em pequenas ações, reforçamos o trabalho decente através de... Né? Se a gente chegar nesse estágio, a gente já começou a construir
e preparar bem e adubar bem essa terra para mostrar internamente o quanto essa conexão ela é importante, além do trivial. Eu já tô animada para a estreia desse próximo episódio, que vai sempre ao ar daqui 2 semanas. Então, nosso encontro é de 2 em 2 semanas. Fique de olho aqui no canal e, se esses assuntos te interessam, veja todas as nossas redes sociais que estão listadas aqui na descrição desse vídeo. É isso mesmo. E conte aqui nos comentários qual que foi a ferramenta, né, que mais te surpreendeu, que mais te chamou a atenção, né, que você acha que mais vai fazer sentido no seu dia a dia, né? E o Conversa Segura de hoje chegou ao fim. Mais uma vez, infelizmente, sempre tem essa hora, né? Sim. Que a gente nem vê, na hora que vem instalou, já tá chegando. É verdade, dá vontade de render as conversas. Mas a gente se encontra em breve, porque esse episódio chegou ao fim. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.